Quem não me acompanha no Instagram e nas outras redes sociais não sabe que eu sou um pouco obcecada por literatura. Eu nunca falei disso aqui no canal. Talvez eu não seja um pouco, talvez eu seja muito, mas sim, eu sou obcecada por literatura, tá? E fuçando o meu aplicativo de leitura, eu descobri que tinha como criar o quê? Metas de leitura. A partir daí, um mundo novo se abriu pra mim. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Oi, eu sou a Vitória. Esse é o meu show de uma mulher só. Seja muito bem-vinda ao meu canal, onde a gente toma um café e fala sobre literalmente o que der vontade, como uma grande conversa de amigas. Sobre literatura, sobre jogos, sobre gênero, sobre filmes, sobre sobre o que der vontade. A verdade é essa. Então, pega o seu café e me acompanha, porque hoje a gente vai falar de livro. Eu tô um pouco triste porque não dá pra ver direito nessa câmera a maquiagem que eu fiz, mas eu vou colocar lá no Instagram pra vocês darem uma olhadinha mais de perto, porque essa daqui, pra mim, minha filha, foi um grande orgulho. Eu já tinha mostrado nas outras redes sociais qual era a minha meta de leitura, os livros que eu queria ler neste ano. Então, tem vídeo no Instagram, tem vídeo no TikTok falando sobre isso, mostrando literalmente a lista e falando um pouco sobre cada livro. Só que aconteceu uma coisa. Essa meta, ela meio que cresceu muito nesse meio tempo, porque eu perdi um pouco a mão. Eu fui conhecendo novos livros e fui ficando muito extasiada por eles, fui ganhando outros livros, enfim. E aí ela cresceu mais. Então, de qualquer forma, esses são os livros que eu já li dessa meta e também os lidos de janeiro e até esse meado aqui de fevereiro e o que eu tenho achado de cada um deles. Ah, e só mais uma observação. Todo final de vídeo agora eu deixo uma recomendação de alguma coisa, que pode ser literalmente qualquer coisa. Tá? Literalmente qualquer coisa. Pode ser uma série, pode ser um sabor de suco tangue, pode ser sei lá, pode ser qualquer coisa. Então, você só vai ter como saber se você assistir até o final. E quando você chegar nessa parte, eu quero que você comente aqui embaixo o emoji que for relacionado a isso, tá bem? Agora vamos aos livros. Esses são os livros, então a gente meio que vai ter muito pra conversar. E também eu vou falar um pouco sobre as próximas leituras, os próximos livros que eu quero ler e os que eu tô lendo. O primeiro livro, esse daqui na verdade eu li em dezembro, é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Esse livro conta a história do ponto de vista da Jean Louise e como seu pai, que é o Atticus Finch, não sei como é que fala o nome dele direito, defende um homem negro que foi acusado injustamente. Mas tem um detalhezinho, que o livro se passa no Alabama racista dos anos 30. Então, o buraco é muito mais embaixo. Esse é um livro muito sensível, é muito interessante ver como se desenrola a trajetória contada a partir do ponto de vista da Jen, porque ela é uma criança. Então, você vê que ela tem essa curiosidade com o mundo ao redor e ela não entende muitos conceitos que pra gente são conceitos ou deveriam ser conceitos muito claros, como regras da sociedade ou racismo. Esse livro me prendeu bastante durante a leitura, eu até chorei em algumas partes. E pra mim, ficou uma trilha sonora na minha cabeça, porque eu lembro que eu tava lendo um dia, quando eu tava terminando o livro, eu tava viajando. E eu ia viajar, na verdade. Eu tava na rodoviária lendo, e no ônibus também. E foi quando tava chegando perto do final, então foi me batendo uma melancolia. Ficou uma trilha sonora pra mim, que é Drão, do Gilberto Gil. Especialmente uma parte da música que ele fala: os meninos são todos sãos, os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar. E aí, eu não sei porque eu tava muito viciada nessa música na época que eu li e me bateu. Só que quando foi chegando muito perto do final do livro, eu vi que alguns fatos principais já tinham se desenrolado. E aí eu comecei a achar um pouco chato, porque eu fiquei assim, mano, que ela vai mostrar mais, sabe? O que vai ser escrito mais aqui? Porque pra mim o que tinha principal da trama tava se desenrolando. Então qual que vai ser a próxima descoberta pra ter tanta página assim ainda de livro? Mas aí aconteceu uma coisa que retomou o rumo da narrativa, então eu voltei a me empolgar. E terminei até com uma sensação, assim, um gostinho de quero mais. Esse era um livro que, na verdade, era pra minha meta desse ano, mas eu acabei lendo em dezembro, no finalzinho de dezembro. Então, vai entrar nessa lista assim. Eu não vou me ater muito aqui no vídeo a quantas estrelas, qual a nota que eu dei, porque eu não lembro. Vou nem fazer um discurso bonito, eu não lembro. Próximo livro, Oração pra Desaparecer, da Socorro Racioli. E esse daqui, eu
definitivamente favoritei. Eu tinha um livro favorito antes, que eu acho que eu nunca falei aqui, que é O Alto da Maga Josefa, que pra mim também é uma forte recomendação. Se você não leu, por favor, leia. E esse daqui entrou pra mim na lista dos meus livros favoritos. Bom, o livro começa com uma mulher que é a Cida sendo literalmente desenterrada, tipo, literalmente assim, tirada da Terra. E aí ela vai tentando ao longo do livro recobrar, reconstruir suas memórias, entender a vida ao redor, entender como essa vida pode dar pistas da pessoa que ela é ou da pessoa que ela foi. Até que em um determinado momento ela se vê em alguns dilemas entre a pessoa que ela foi, ela quer descobrir, e a vida que ela construiu aos trancos e barrancos e agora ela tem. Esse é um dos meus livros favoritos da vida. Eu amei muito, muito mesmo. Ele é um livro muito sensível, é de realismo mágico, então não adianta ler querendo se agarrar, se ancorar na realidade, tem que abrir mão e deixar ir. E ele retrata a espiritualidade de um jeito muito bonito, muito poético, muito singelo, mas não singelo de uma forma simples. Singelo de uma forma acessível de entender, de consumir, de compreender. Pra mim, definitivamente, o foco aqui tá na forma como ele é escrito, também na narrativa, porque eu fui me prendendo, me apegando aos personagens, criando um vínculo afetivo por eles. Muitas vezes eu me via sentindo as dores deles, chorando por eles, torcendo por eles. É um livro que não tem... dificilmente você vai sair desse livro aqui apático. O próximo livro, e esse eu li no Kindle, porque aconteceu uma revolução esse tempo, que eu não sei o que aconteceu, que eu comecei a ler muito livro físico. Chocolate Quente às Quintas-Feiras. Esse é um livro que se encaixa num gênero chamado ficção de cura, que são aquelas leituras que, assim, não têm o objetivo de ter uma grande trama, de serem muito complexas. São leituras realmente focadas no desenvolvimento dos personagens de uma maneira um pouco mais leve, mais sutil. É só pra você relaxar um pouco. O livro conta aí histórias que são interligadas pelo café Mabel, não sei como é que fala, em Tóquio, divididos em 12 capítulos. Cada capítulo é associado a uma cor. E aí a gente conhece frequentadores desse café que de alguma forma estão procurando um certo tipo de refúgio ou esperança em alguma coisa. E também vai se criando uma grande rede assim na trama, porque uma pessoa frequenta o café e outra pessoa conhece a pessoa que frequenta o café, mas de alguma forma a história de todas as pessoas se interligam e também todas elas estão buscando esperança ou precisando de esperança em alguma coisa, em alguma área da vida ou algum dilema específico. Eu gostei do livro, eu achei ele muito fácil de ler, mas assim, eu senti falta de um pouco de profundidade, tudo bem, não era o intuito do livro. Eu li esse livro, na verdade, entre outros livros muito densos, então foi bom pra mim. E apesar da trama não ser muito complexa, ela também não é parada, sabe? É um livro bem rítmico, assim, dá pra você ir lendo e desenvolvendo. Você não sente que a história tá abandonada, que ele é muito lento, enfim. Então, conforme o livro vai te apresentando novos personagens, você vai ficando instigada pra entender como que aquela trama vai se interligar. Eu acho que é um livro que vai funcionar super bem pra quem quer ler aí uma coisa que seja mais calminha. Você já chegou até aqui, você tá gostando do que você tá ouvindo, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui pra gente criar uma grande comunidade de mulheres. Não fossem as sílabas de sábado, eu preciso até respirar. Agora a gente vai pro completo oposto do livro que eu acabei de falar. Esse é um livro pra quem tá procurando uma leitura, assim, mais complexa, num nível bem alto, tá? Esse é um livro que eu recomendo fortemente que você leia, sem saber absolutamente nada sobre ele. Então, se você não quer tomar spoiler, quer ser surpreendido pela narrativa, e aí eu adianto que, assim, no primeiro parágrafo do livro você já vai ser surpreendido, então dê uma chance. Então, se você quiser seguir meu conselho, você pode pular pra esse tempo que tá aqui na tela. Você decidiu ficar, então tudo bem. Então agora a gente vai conversar. Bom, o livro acompanha a narrativa do ponto de vista da cabecinha da Ana, que não está muito boa porque ela está passando por um luto. E aí você me pergunta, luto de quê? Bom, o marido da Ana foi simplesmente desvivido porque o marido da vizinha de cima, como é que eu posso explicar? Decidiu brincar de trampolim na janela do apartamento e acertou em cheio o marido da Ana, então as duas ficaram viúvas. A partir disso vai se desenrolando uma relação muito
atípica. Uma amizade muito sensível e muito atípica entre essas duas viúvas. Antes que você venha aqui descer além em mim, isso acontece literalmente na primeira página do livro, então não é um spoiler. É literalmente o livro conta a narrativa a partir desse fato. E aí essa amizade delas duas, muito improvável, vai se desenrolando, enquanto ambas estão atravessando o luto de maneiras muito diferentes. Bom, ao contrário dos outros livros, a leitura desse aqui não foi uma experiência muito agradável, porque quando a gente tá falando do luto, nunca é uma coisa muito fácil. Eu me senti ali muitas vezes na cabeça da própria Ana. A escrita do livro é em fluxo de consciência, então pode ser um pouco difícil pra você se você não gosta desse tipo de escrita ou se não tá acostumado, porque muitas vezes a autora não indica muito bem onde começam os diálogos, o que tá acontecendo na cabeça da Ana e o que tá acontecendo na vida real, dentre algumas outras coisas, mas assim, não é um livro impossível de ler. Ele é bem curtinho também. É bem difícil, às vezes, você ver como a Ana pensa sobre algumas coisas, porque é uma escrita muito brutal e muito crua sobre o luto. Então, a protagonista, ela não filtra o que tá passando na cabeça dela, ela fala tudo, ela tá pensando, sabe? Então, pode ser um pouco doloroso ler algumas coisas, outras menos, mas nada impossível de ler, na minha opinião. Uma Mulher Vestida de Sol, do Ariano Suassuna. E voltamos aqui aos livros físicos. E é basicamente uma tragédia ambientada ali no Nordeste. Foi a primeira peça escrita pelo Ariano Suassuna, então somos dois estreantes, porque também foi a primeira peça que eu li, pelo menos que eu li até o final. Eu já tinha tentado ler antes Toda Nudez Será Castigada, mas eu acabei desistindo. É um livro que ele fala sobre amor proibido, sobre briga de família, sobre disputa de terra, sobre vingança, enfim, muitas coisas. Foi muito difícil, antes de ler esse livro aqui, achar conteúdos sobre ele no sentido de sinopse na internet. Geralmente eu não pesquiso nada sobre os livros que eu vou ler, eu só me atraio, é quase um imã. É uma coisa assim, é um feitiço, porque eu me atraio por eles, e aí eu vou e leio. Mas nesse caso aqui, eu quis dar uma pesquisada. E ainda assim, eu me surpreendi, porque eu não encontrei muita coisa sobre a sinopse do livro. Mas basicamente, falando aqui pra vocês, o livro conta a história de uma família que é dividida tanto geográfica quanto sentimentalmente por um conflito de terras e uma cerca que eles colocaram ali para dividir ambos os territórios e tá sempre ameaçando esse princípio de guerra se um tentar invadir o lado do outro. Mas depois de tantos anos desse conflito, com a chegada do filho da família vizinha, essa linha que divide eles começa a ameaçar ali se dissipar com um amor proibido. Essa história definitivamente não é uma história feliz. O livro é o roteiro de uma peça, como eu falei. A única coisa que eu já tive contato até então do Ariano Suassuna foi o Alto da Compadecida, que todo mundo já conhece. Então eu fui esperando uma coisa muito diferente. Mas mesmo assim, eu acho que a leitura fluiu, assim, super bem. Eu acho que eu teria aproveitado melhor se eu já tivesse lido antes alguma tragédia. Acho que eu não teria ido ali esperando tanto bom humor. O próximo livro, O Perfume das Flores à Noite. Esse aqui também tem o meu coração, foi um livro que me pegou muito. É um relato autobiográfico intenso, muito delicado. E a autora do livro, basicamente, ela nasceu no Marrocos e ela divide ali o seu tempo entre a França e Portugal. E ela fala sobre a experiência dela no livro, passando a noite em claro, sozinha no Museu de Arte Contemporânea em Veneza, no meio de todo aquele silêncio e toda aquela arte. Ela reflete muito sobre a escrita, sobre a solidão, sobre a relação dela com a família dela, nacionalidade, sobre morar em um país que não é o país que você nasceu e se sentir uma estrangeira em todos os lugares, sobre gênero. São muitas reflexões que ela traz, que são interessantíssimas, muito sensíveis e muito profundas. Ela fala muito sobre a relação dela com o pai dela, descobrindo o mundo, a liberdade, o que é ser mulher. É uma não ficção super interessante, assim. Eu recomendo muito a leitura. É um livro curtinho. Eu fui fazendo várias anotações ao longo do livro, sublinhando que é uma coisa que eu não fazia há tempos, e eu adorei, assim, a experiência. O último livro, esse daqui eu abandonei. E é muito difícil eu abandonar um livro, que é 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu preciso confessar que, assim, eu tentei o máximo que deu. Eu não tive problema com a escrita do Gabriel. Pra mim,
tudo bem, é uma leitura um pouco complexa, mas eu não achei super difícil. Mas eu tive problema, sim, com algumas coisas muito intensas na narrativa que aconteceram e me deixaram bem chateada e muito desanimada de continuar. Eu até fiquei pensando se valia a pena eu insistir pra chegar na parte 2, mas tava vendo que eu tava entrando numa ressaca literária, não tava funcionando pra mim. Toda hora eu me via presa pela escrita, mas aí um fato específico foi me batendo muito errado e aí eu decidi abandonar. Eu já gravei um vídeo sobre isso pra postar no meu Instagram, então se você não me segue, me siga, que aí você vai conseguir entender melhor o que eu achei sobre o livro, com um pouco mais de detalhes. Não deixa de se inscrever também no canal, se você já chegou até aqui. Agora sobre os livros que eu estou lendo atualmente. Eu estou lendo no Kindle A Amiga Genial, da Helena Ferrante. Esse também é um livro que eu li sem saber de nada. Eu tô descobrindo tudo agora, como as coisas vão se desenrolar. Realmente tá sendo uma grande surpresa pra mim. E eu tô gostando. Eu descobri quando eu comecei a ler que ele, na verdade, são 3 livros. Então vamos ver se eu vou ler os 3 livros. Eu não tô me comprometendo com tudo isso, não. E também o mangá Pino, que é o primeiro mangá que eu estou lendo na minha vida. Eu nunca tinha lido um mangá, eu comecei ele anteontem, eu acho, ontem. E assim, é muito interessante, porque as artes são muito bonitas. Eu não tenho esse costume de consumir coisinhas visuais, então mangá, ou quadrinhos, ou visual novel, não sei, coisinhas assim. Mas eu tô querendo me aventurar por mais gêneros literários e consumir coisas diferentes e também de diferentes países. Tô achando super sensível. Já comecei o mangá literalmente quase chorando, porque o primeiro capítulo pra mim ele já é um babado. Você cria um apreço muito grande pelo Pino e pelo que eu estou vendo é um mangá que não tem receio de mostrar algumas coisas, inclusive testagem de medicamentos em animais. Então, pode ser um pouco sensível se você tiver um gatilho com esse tipo de conteúdo. Os próximos livros que eu quero ler, bom, a gente tem minha meta, né? E aí a gente tem o que eu faço com a meta. E geralmente o que eu faço com a meta é caos. Mas alguns livros que estão na minha meta esse ano estão aqui comigo. Um deles é As Intermitências da Morte, do José Saramago. Eu nunca li Saramago, eu cheguei a tentar começar esse livro e não terminei. Eu queria muito ver também se eu conseguia, pelo menos esse ano, começar Grandes Sertões Veredas. Vamos ver se eu vou conseguir, porque eu quero muito ter a experiência de ler ele no físico. Dentre outros livros da minha meta, esse daqui eu acho que vai ser o próximo, que é Querida Tia, que é literatura francesa. Eu tô tentando muito conhecer mais literatura através do mundo. Eu também comecei a ler O Conde de Monte Cristo no ano passado, e eu queria muito ter a experiência de terminar esse ano. Esse vídeo ficou um pouco mais longo do que o normal, mas eu tô feliz porque eu queria sentar e ter uma conversa com calma no meio de toda essa correria e de fluxo frenético, sabe, de produção de conteúdo. E aqui é um espaço em que eu consigo conversar com vocês com mais calma. Então por isso que eu convido você sempre a se inscrever no meu canal, a comentar, a me acompanhar nas outras redes, pra gente poder criar uma comunidade. E bom, vamos para a recomendação do dia. A minha recomendação de hoje é uma série que eu estou assistindo, eu ainda não terminei, mas eu estou obcecada, que é Garotos Detetives Mortos. Pra quem não sabe, eu sou obcecada por terror. Inclusive, eu estou doida pra trazer aqui esse mês ainda, de fevereiro, pro canal um Não Cinéfila Fala de Cinema versão terror. E aí eu tô pensando em fazer de A Profecia. Então, se inscreve que vai ter babado. E essa série, basicamente, é uma série da Netflix, que tem uma temporada só, não sei se vai ter mais. E um terror que é um terror meio infanto-juvenil, mas não tão infanto e também levemente juvenil. E assim, muito denso, não é muito pesado. É interessante ver como a trama deles ali vai se desenrolando. E se você ficou até aqui nesse vídeo, comenta um emojizinho de detetive e uma lupa. Mas esse é o nosso segredo, tá? Então, não é pra você falar qual é a recomendação, porque vamos deixar as pessoas que não chegaram até aqui um pouco perdidas. Estão saindo vídeos novos todos os sábados, tá? Sem exceção. Então, mais uma vez, se inscreve no canal pra não perder nada. Um beijo e tchau!